palavra é Bom, sua, Jéssica. pode começar? Sim. Bom dia a todos. Eu gostaria de apresentar a mesa de hoje. O tema é preservação do patrimônio cultural no contexto da pandemia da Covid-19, experiências, aprendizados, desafios e estratégias para o futuro. A pandemia de Covid desencadeou em escala planetária diferentes processos de reorganização do cotidiano, desde uma dimensão individual até aquelas de ordem social e institucional. Apesar das perdas humanas inestimáveis e das dificuldades e prejuízos econômicos e materiais, no campo da preservação do patrimônio cultural, temos vivenciado experiências múltiplas, cabendo destacar a intensificação da circulação de informação entre profissionais e a instauração de novos modos de funcionamento e relações nas instituições e entre as pessoas. Nesse eixo temático, discutimos trabalhos que contemplem reflexões sobre a realidade que se impõe em função da pandemia e principalmente sobre as perspectivas futuras, assim como os relatos sobre soluções proativas adotadas por instituições e profissionais da preservação. Essa mesa é composta por profissionais que têm atuado de forma contundente no campo da discussão, da reflexão e da proposição de protocolos e ferramentas para a gestão de acervos e coleções em museus nesse contexto pandêmico. Então, eu agradeço a presença dos convidados, né? Eu abro a palavra primeiro para a professora Joana Rebordão Amaral, do Parque de Sintra, Monte da Lua, e o título da apresentação é Conservação em Confinamento nos Palácios Nacionais de Sintra. A professora é formada em Conservação e Restauro e em Museologia, é conservadora e restauradora... Desculpa, está com som aqui da frente da minha casa. É conservadora e restauradora dos Parques de Sintra e Monte da Lua S.A., empresa criada na sequência da classificação da paisagem cultural de Sintra como patrimônio da humanidade, onde é responsável pela conservação preventiva e reservas. Foi coordenadora da área de conservação e restauro do Museu Nacional de Etnologia e desempenha funções de concepção e implementação de normas e procedimentos de conservação preventiva, circulação de bens culturais, planejamento e implementação de programas de melhoria de coleções de reserva. Muito obrigada, professora, por ter atendido o convite desse evento. Bom dia, é com muito gosto que estou convosco. Vou agradecer primeiro o convite da organização deste encontro, que me permite estar aqui presente e a partilhar a experiência de trabalho da Parques de Sintra durante esta pandemia. Estamos com dificuldade de ouvir a Joana. Ainda? Oh, agora voltou, vamos continuar. Então, conseguem ver o meu ecrã? Sim. Ok, então eu espero que consigam ouvir-me bem e se tiver algum problema de som, espero que me avisem. Também eu agradecer o convite para estar aqui neste encontro e para partilhar esta experiência. Queria apenas fazer uma correção, porque não sou professora. Por vezes convidam-me para dar algumas aulas, mas não é de facto essa a minha profissão. Sou conservadora restauradora e museóloga e trabalho na Parques de Sintra, que começarei por apresentar, creio que muitos não conhecerão. É uma empresa que foi criada, como foi dito, na sequência da classificação pela Unesco da paisagem cultural de Sintra como património da humanidade. Tem várias equipas que tratam do património natural, equipas que tratam do património edificado e equipas que tratam dos bens culturais móveis, que é nessa equipa que eu me ensino. Portanto, a Parques de Sintra tem alguns palácios na região de Sintra, como por exemplo aqui o Palácio de Monserrate, que vem na imagem. Depois tem 3 palácios nacionais, que é o Palácio Nacional da Pena, o Palácio Nacional de Queluz e o Palácio Nacional de Sintra.
Todos estes palácios são bastante diferentes. Joana, desculpe eu te interromper, mas o som está muito baixinho. Não conseguimos ouvi-la bem. E a Ciara, sugiro talvez nós invertermos a fala, até ver se a Joana consegue melhorar um pouco o som. Agora ouve melhor. Sim. Eu vou tentar buscar um microfone. Não. Então, vou tentar buscar outro microfone e trocar a ligação. Se conseguir trocar, a minha sugestão é que talvez passemos a palavra para a Marília, e daí a Joana tem um pouquinho mais de tempo e tranquilidade para a gente tentar resolver. Acontece, nós estamos sempre contando com esses percalços, esse tipo de evento, infelizmente, mas com tranquilidade a gente já retoma. Te passo a palavra aí, a Ciara. Bom, então eu vou passar a palavra à Marília. Pedimos desculpa, a gente fez o teste, né, mas são coisas que acontecem, a gente não tem muito como controlar. Marília, eu vou apresentar o seu currículo. Desculpem, ouve melhor agora? Bem melhor. Agora está melhor. Bem melhor? Bem melhor. Acho que era isso mesmo. Então faz agora... o seguinte, volta do começo, Joana, porque daí as pessoas não ouviram e você volta do comecinho. A gente está com tempo, então fica tranquila. Estes headphones não são muito bons para mim. Pronto, peço desculpa a todos por estas dificuldades técnicas, mas pronto, vamos avançar. Isto são as contingências de uma pandemia também, não é? E se estivéssemos todos juntos ao vivo, não só me ouviam melhor, como teria sido muito melhor partilharmos, por exemplo, os doces de pelotas, seria, com certeza que seria muito melhor. Então, voltando aqui à apresentação, eu estava a apresentar a Parques de Sintra Monte da Lua, que foi uma empresa criada na sequência da classificação da paisagem cultural de Sintra como Património da Humanidade pela Unesco. E a Parques de Sintra tem várias equipas, tem a equipa que trabalha com o património natural, as equipas que trabalham com o património edificado e as equipas que trabalham com os bens culturais que fazem parte das coleções dos palácios. Aqui podemos ver o Palácio de Monserrate e depois o Palácio Nacional da Pena, o Palácio Nacional de Queluz e o Palácio Nacional de Sintra. Estes palácios são todos bastante diferentes uns dos outros, quer no seu edifício, quer nas suas coleções e também no tipo de público e no tipo de atividades que aí decorrem para cuidar do seu acervo. Têm em comum o facto de serem muito, muito visitados. Temos palácios que podem ter mais do que 3.000 visitantes por dia. Isto é um grande peso para nós, não é? Para as equipas que fazem o acolhimento destes visitantes. Por exemplo, aqui vemos numa exposição, a exposição Royal Lunch, que foi montada em 2018 para comemorar a visita da Princesa Alexandra do Reino Unido a Sintra, em 1905, e pusemos a mesa tal como foi posta no almoço de comemoração, no almoço da visita da Rainha Alexandra. E, por exemplo, o que vemos quando retiramos esta exposição e levantarmos a mesa foi esta acumulação toda de sujidade, apesar da mesa ser limpa com frequência, pelo menos uma vez por semana a mesa era limpa, mas é o que acontece quando temos muitos visitantes. Parte do nosso trabalho, enfim, a base do nosso trabalho é a monitorização das coleções e aquilo que queremos ver é que o estado de conservação das coleções esteja estável. Portanto, observamos os objetos e verificamos que não há nenhuma degradação em curso. Portanto, aquilo que nós fazemos na monitorização, a monitorização é a base da nossa atuação e isso permite-nos avaliar o que se está a passar com as coleções e definir as nossas prioridades e as nossas atuações. E andamos sempre neste círculo e andamos sempre nesta monitorização e grande parte das nossas ações são, como eu exemplifiquei, a limpeza. Depois a nossa vida mudou, não é? Com a pandemia
com a declaração do estado de emergência em Portugal, mudou a nossa vida em Portugal e mudou a vida no resto do mundo, com a suspensão de alguns direitos, liberdades e garantias. Isto significou que as pessoas ficaram em casa. Deixou de haver turismo, deixou de haver, em alguns casos, a possibilidade de sair da sua área de residência, e para a Parques Sintra este foi um grande golpe financeiro, não só também psicológico, porque vermos esta praça deserta é bastante difícil, não é? É um bocadinho deprimente até, mas sobretudo um golpe financeiro, porque não temos outro rendimento senão as receitas que temos dos nossos visitantes, que vêm dos nossos visitantes. Como podem ver, foi uma redução muito dramática de número de visitantes. Estávamos acima dos 3 milhões de visitantes por ano em 2019 e descemos para valores ainda anteriores aos que tínhamos antes de 2007, numa altura em que nem sequer a Parques Sintra tinha todos os palácios nacionais sob sua gestão. Esta mudança obrigou-nos a repensar alguns projetos. Por exemplo, não conseguimos executar o projeto da exposição à Casa das Rainhas, que estava planeado para 2020 no Palácio Nacional de Sintra. Já estava um projeto muito avançado, que faltava apenas a sua execução, mas não foi possível, devido a essas restrições financeiras. Tivemos que interromper, por exemplo, algumas campanhas de intervenções de conservação e restauro. Aqui, por exemplo, uma campanha de intervenções de conservação e restauro nos relógios do Palácio Nacional de Queluz, em que pretendemos que os relógios voltem a funcionar. E, por exemplo, interrompemos também uma campanha de conservação e restauro de pinturas de cavalete do Palácio Nacional de Sintra. Estes foram exemplos de alguns tratamentos que tiveram que ser interrompidos, e quando vimos aqui os valores em números do número de restauros de bens culturais móveis que foram realizados na Parques Sintra ao longo dos últimos anos, vemos um grande decréscimo no ano de 2020, decréscimo esse que só não é maior porque muitos dos projetos tinham sido já iniciados em 2019 e fazem, digamos que o número faz parte de projetos que foram iniciados muito antes da pandemia. Quando fizermos aqui as contas para o ano 2021, eu tenho a certeza que vamos descer muito mais este valor e que vamos, se calhar, ter um decréscimo acima dos 60%, sem dúvida. Tivemos que interromper algumas destas atividades, mas não todas, felizmente. Foi possível montar ainda os aposentos de Dona Maria Pia, que inauguraram logo após a abertura ao público dos equipamentos culturais, a nova abertura ao público depois do confinamento. No âmbito desta exposição, que no fundo trouxe ao público a abertura de mais uma aula do Palácio Nacional de Sintra, foi possível ainda fazermos alguns tratamentos, como é este exemplo desta banheira. No entanto, agora estamos a atuar de uma forma teoricamente semelhante à anterior. No entanto, com estas restrições financeiras, só agimos mesmo naquilo que é urgente. E as monitorizações mostram-nos aquilo que é urgente. Por exemplo, ao fazer a monitorização a este candelabro, verificamos que um braço está em risco iminente de quebra, e então foi feito o tratamento antes que essa quebra ocorresse, como mostra aqui as imagens da direita. A imagem de cima é antes do tratamento, a imagem de baixo é após o tratamento. Tivemos que cancelar também as colaborações com instituições de ensino, nomeadamente um programa que temos de estágios com alunos da Universidade Nova de Lisboa, com grande pena minha. Este acho que foi uma geração de estudantes que foi bastante prejudicada por esta situação da pandemia, e, portanto, normalmente trabalhavam connosco e complementavam a sua formação académica com uma aprendizagem em contexto real de trabalho junto das nossas equipas, e em 2020 não foi possível manter este programa a funcionar, mas esperemos que agora em 2021 já seja possível retomar. Uma das situações que tivemos foi
ter que manter o distanciamento social entre nós próprios, não é? A equipa, portanto tivemos que trabalhar afastados uns dos outros. Isso significou, numa fase mais inicial, que apenas estava uma pessoa da equipa da conservação preventiva em cada um dos palácios nacionais, a trabalhar isoladamente, e depois, numa fase mais avançada, quando percebemos melhor como é que nos podíamos aproximar em segurança, já foi possível estarmos mais pessoas a trabalhar em simultâneo. Embora aquelas ações que implicassem mesmo muitas pessoas e bastante juntas tivessem sido remetidas para depois para uma fase mais posterior. Assim, quando estávamos a trabalhar de uma forma mais isolada, aproveitámos para fazer limpezas em locais onde normalmente não era fácil aceder devido à presença do público, e aqui podemos ver o Salão Nobre do Palácio Nacional da Pena, com o meu colega Nuno Teixeira, no topo do andaime, limpando as decorações da parede desta sala. Vêm aquelas janelas, aqueles óculos das janelas ali por onde entra a iluminação, e aqui podemos ver um detalhe durante a limpeza, da parte da esquerda do óculo da janela, ainda por limpar, e a parte direita já limpa, onde pode-se ver muito melhor a decoração desta janela. Aproveitámos para fazer um levantamento das situações que seria importante resolver. Por exemplo, aqui temos alguns exemplos no património integrado de degradações que, não sendo absolutamente urgente, convém resolver, e o facto de termos os edifícios livres de público permitiu-nos olhar para eles com mais atenção e elaborar uma listagem para, quando tivermos os recursos necessários e quando for possível, então resolvermos as situações que forem identificadas. Aquilo que aproveitarmos também, sobretudo na fase do teletrabalho, que foi o trabalho à distância, que tivemos que estar a trabalhar, parte da equipa teve que trabalhar em casa, foi as atualizações da informação no inventário. Portanto, algumas que todos sabemos que parte do nosso trabalho às vezes vai ficando para trás, depois um dia faz-se, depois a pandemia, pelo menos neste aspecto, deu-nos a oportunidade para que um dia fosse agora, não é? Durante a pandemia, e permitiu-nos algum tempo para atualizar muitas das informações no inventário. Permitiu também criar algumas ferramentas de trabalho que não tínhamos, por exemplo, fichas de monitorização, neste caso para a monitorização de objetos em reserva dentro de embalagens, que é sempre mais difícil de monitorizar aquilo que não se vê imediatamente, e portanto temos que ter a certeza que não há nenhum objeto que fique por monitorizar, e portanto esta ficha ajuda-nos a que isso aconteça e ajuda-nos a registrar também as informações. A outra parte dessas ferramentas de trabalho que resolvemos desenvolver foi passar a escrito, passar a documentos escritos, algumas das normas de trabalho, por exemplo, normas de manuseamento, como é que se deve manusear uma pintura de cavalete, ou como é que se deve manusear um têxtil, ou outro tipo de objetos. Outras normas que fizemos dizem respeito a como é que devem ser acondicionados os objetos de embalagem e quais é que são os materiais adequados para o fazer. São vários o tipo de materiais, por causa das características dos objetos, né, que são também várias. E aqui o exemplo de 3 desses documentos que fizemos, mostra aqui, nesta imagem, mostra as capas dos documentos, a folha de rosto, e aqui aleatoriamente, as páginas do seu interior, para perceberem, são documentos que tentam ser claros e explicar com exemplos de fotografia, para que não haja dúvidas e para que sejam de leitura fácil e imediata. Um dos documentos que fizemos tem a ver com as ocorrências. Desculpem, voltar só um bocadinho atrás, que é o documento mais da direita. As normas de procedimentos quando se está perante uma ocorrência, não é? Tudo aquilo que acontece por acidente ou inadvertidamente. E, por exemplo, quando tivemos a fazer o tratamento de dados obtidos relativos às ocorrências,
pudemos verificar que o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, foi o ano em que houve mais ocorrências do que os outros anos anteriores, ou mesmo do que o ano que decorre. E foi uma informação que ao princípio foi surpreendente, porque estávamos à espera que houvesse menos ocorrências num ano em que temos menos público, porque parte das ocorrências também tem a ver com acidentes causados pelo público. E, no entanto, não foi isso que aconteceu. E isso mostra-nos bem, este aumento do número de ocorrências em 2020, mostra-nos bem a importância de ter vigilância presencial humana nas salas de exposição. Apesar dos palácios estarem fechados, tivemos várias equipas a trabalhar e aproveitámos para fazer coisas que dava muito mais jeito de fazer nesta altura. Tivemos equipas de eletricistas, pessoal que verifica os extintores de incêndio ou os detectores, os alarmes, e todas estas pessoas tiveram a trabalhar, devido ao distanciamento social, tiveram a trabalhar desacompanhadas. E isto mostra também que esse procedimento se calhar não foi o melhor. Foi o possível, mas não foi o melhor. Mesmo assim, atenção que também não estamos a falar de muitas ocorrências, não é? Não atingem ali o número 25, portanto não foi uma situação nada de grave, foi só uma chamada de atenção e uma verificação da importância dos colegas que estão a fazer a vigilância presencial humana nas salas. Mas este tratamento de dados permitiu-nos também fazer um mapeamento relativamente aos riscos de ocorrência, aqui em particular para o Palácio Nacional de Queluz. Podemos ver quanto mais escura esta cor, maior o número de ocorrências, e podemos ver quais é que são as salas que apresentam mais ocorrências, ou seja, no fundo, quais é que são as salas que necessitam de uma vigilância mais cuidada e que necessitam também de uma monitorização atenta do seu acervo. Outra situação que foi alterada durante o encerramento ao público dos palácios foi que, normalmente, quando está o público presente, temos algumas portas e janelas abertas, portas essas que dão diretamente para o exterior, como se vê aqui nesta imagem. É um exterior que vale a pena ir ver e que os visitantes gostam de ver e gostam de visitar e tirar fotografias, que nós optámos por fechar durante o período de encerramento ao público, também porque sem público e sem a presença de visitantes, isso quer dizer que os pombos e outros animais estão mais à vontade para entrar dentro do palácio, e então resolvemos, vamos fechar as portas, e isto não vai acontecer e estamos em maior segurança. Veem aqui esta sala dos aposentos da rainha, que eu vos falei há pouco, que abrimos logo após a pandemia, mas que já estava montada durante o período de encerramento. E ao fundo veem a porta que estará aberta para o exterior, que mostrei na imagem anterior. Aqui no canto inferior esquerdo veem a secretária, que durante as monitorizações apareceu, a secretária e a cadeira, que durante as monitorizações começámos a ver que aparecia um grande surgimento de bolores à superfície. E este fenómeno era diário, era limpo, e imediatamente a seguir tornavam a aparecer estes bolores. Aqui podemos ver a secretária, que não ocorria nos momentos de abertura do palácio. E isto também nos mostrou a importância da circulação de ar, não é? De ter que ter determinadas janelas e determinadas portas abertas, e mostrou-nos que a circulação de ar é diferente cada vez que nós fechamos uma porta ou que fechamos uma janela, mas nós já sabíamos, claro, mas aqui com este exemplo muito mais claro, que nos mostra também a importância da monitorização, porque esta situação de alteração, obviamente indesejada, foi fácil de resolver com uma limpeza simples, só com um pano, e não houve uma alteração grave nestes bens culturais, que mostra bem a importância da monitorização para atuar numa fase mais inicial das alterações que possam surgir. Agora, a partir de 1 de outubro, portanto, do mês passado,
tem havido o levantamento progressivo das restrições em Portugal relativamente ao Covid-19. Aqui mostra uma imagem do site do Governo em que a situação do estado da pandemia em Portugal está monitorizada praticamente em tempo real, e esperemos que este levantamento das restrições nos permitam tornar a ter os nossos públicos presentes connosco, que afinal de contas é para o público que estamos a trabalhar. E gostamos de ter connosco, portanto, quando puderem, venham visitar a Parque de Sintra, Monte da Lua. E obrigada pela atenção, e quando chegar o momento de discutirmos e de responder a perguntas, estou disponível. Bom, Joana, muito obrigada pela apresentação. O Luso, ele está com um eixo temático de apresentação de trabalho, então uma das coisas que a gente discute muito é que esses espaços são espaços de cooperação e compartilhamento de problemas e compartilhamento de soluções. Particularmente, eu sou da área de planejamento de reserva técnica, né? Eu atuei como conservadora e restauradora durante muitos anos na Universidade de São Paulo, tanto no IEB quanto no MAI, e depois como consultora da Vita, e hoje eu sou professora de reserva técnica no curso de conservação e faço pesquisa nisso. A gente sabe da vulnerabilidade das reservas, né? E a gente sabe que 90%, de acordo com uma pesquisa do ICRO, 90% dos acervos de museus estão em reservas técnicas. No Brasil, nós tivemos episódios de incêndios na Cinemateca, teve o Museu de História Natural e Jardim Botânico aqui da UFMG, do qual eu faço parte, que teve também incêndio na reserva técnica, teve um depósito particular em São Paulo, em Embu das Artes, que guarda coleções particulares, que teve incêndio. Então, o problema de manutenção de equipamentos, e como você mostrou, a manutenção de janelas abertas, ela é essencial. Muito obrigada pela apresentação. Eu já vou passar a palavra à Marília, né, uma colega do ICOM Brasil. Então, eu vou te apresentar, Marília, antes de te dar a palavra. Então, o título da apresentação da Marília Bonas é Repositório Técnico Colaborativo do ICOM Brasil para a Segurança e a Conservação de Acervos Museológicos no contexto da pandemia Covid-19. Marília Bonas é historiadora, especialista em museologia pela Universidade de São Paulo e mestre em museologia social pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Lisboa, atuando na área há 20 anos. Professora, pesquisadora, gestora cultural e curadora, foi diretora do Museu do Café, do Museu da Imigração e coordenou o Memorial da Resistência de São Paulo. Atualmente é diretora técnica do Museu da Língua Portuguesa e do Museu do Futebol e compõe o quadro de diretoras do Conselho Internacional de Museus, o ICOM Brasil. Bem-vinda, Marília, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Yaciara, um prazer imenso. Agradeço a apresentação e o convite. Mando aqui todo o agradecimento do ICOM Brasil ao convite, a Renata Motto, que é a nossa presidente, a Roberta Saraiva, que é a outra diretora. E como vocês viram na apresentação da Yaciara, eu não sou uma especialista em conservação e em gestão de acervos, mas trabalho há 20 anos na frente de gestão de instituições, e, obviamente, a questão da gestão dos acervos sempre é uma prioridade, às vezes não tanto quanto deveria, mas, obviamente, nesse contexto do ICOM Brasil, isso está muito bem colocado, né? Então, mais do que uma apresentação formal e um PowerPoint, eu vou trazer um pouco do que foi o processo da atuação do ICOM Brasil nesse contexto da pandemia, e já agradeço aqui a Yaciara, que foi a dupla imediata, né, na elaboração dos protocolos mesmo desenvolvidos pelo ICOM Brasil, e contar um pouco do que é a nossa relação com os membros, né, tanto institucionais quanto os membros mesmo de pessoa física, e como na pandemia a gente se organizou para criar e desenvolver não só um protocolo, mas um repositório e compartilhar, um repositório colaborativo
que atendeu não só a questão durante o fechamento das instituições, mas, em especial, também os protocolos de reabertura. E um diálogo que acabou sendo um diálogo referencial aí para muitos países da América Latina, em especial. O protocolo que a gente desenvolveu, que eu vou apresentar um pouco para vocês, foi um protocolo traduzido para o espanhol e para o inglês, e que passou a ser o protocolo base aí da questão da conservação, em função até do nosso cenário contextual. Então, falando muito rapidamente, né, o Brasil conta hoje com, oficialmente, pode ser um número muito maior, mais de 3.800 museus em território nacional. Desses 3.800, a gente pode estimar que de 80% a 90% são museus de pequeno porte, ligados à administração pública direta, museus muito, em grande parte, municipais, e aí a gente tem aí uma estimativa de 20% a 10% de museus universitários e museus privados ou geridos em parceria público-privada. Então, a questão da pandemia, o acontecimento, o advento da pandemia, no contexto do ICOM Brasil, trouxe já de cara uma necessidade da gente pensar e fazer essa discussão pensando neste cenário e não no cenário ideal em que a gente normalmente gostaria de caracterizar a questão da gestão dos acervos nas instituições museológicas. Então, a gente tinha plena consciência de que a gente tinha um compromisso, em especial com essa maior parte dos museus brasileiros, que que trabalham com equipes muitíssimo reduzidas, com poucos especialistas, em especial especialistas na área de conservação, que é uma área bastante específica, que tem um desafio de formação no Brasil, ainda que o Brasil tenha uma tradição disso, em termos de alcance, né, é algo, pensando nessa capilaridade, bastante desafiador, e que, dentro desse contexto de desenvolvimento de um protocolo de gestão de acervos, a gente teria que dar conta de questões muito básicas que as instituições, nem quando estavam abertas, necessariamente consideravam, né? Então, para isso, já no mês de março, o ICOM Brasil abriu uma chamada, e foi uma coisa de um caminho, enfim, de duas mãos. Muitos profissionais de museus procuraram o ICOM Brasil pedindo informações e apoio, principalmente na tomada de decisão do fechamento das instituições e da questão das reservas e dos acervos, né? Então, como criar ali estruturas e estratégias para garantir a preservação dos acervos, em especial o monitoramento de instalações, um pouco contando que a Yaciara, a partir do que a Yaciara trouxe. Infelizmente, o Brasil tem esse histórico de incêndios, a questão elétrica, né? A maior parte dos nossos museus está localizada em edifícios históricos, cuja manutenção é de altíssimo custo, e dentro desse contexto, sempre na divisão aí dos orçamentos, a questão de obras de adequação das instalações elétricas, hidráulicas e também da manutenção de sistemas de ar-condicionado, isso sempre acaba, enfim, é uma proporção tão grande desses orçamentos que acaba ficando sempre para depois, né? E aí a gente tem muitos casos traumáticos, o do Museu Nacional, obviamente, é um marco traumático, né, de perda de acervo, e então havia uma preocupação do ICOM Brasil de também ser muito pragmático no desenvolvimento desses protocolos, compreendendo para que esse protocolo também pudesse, na perspectiva da política pública, subsidiar os profissionais de museus na defesa aí, e na autorização de manutenção e criação mesmo de rotinas de segurança em relação aos próprios acervos. Então, eu vou compartilhar aqui, o protocolo foi desenvolvido por mais de 60 profissionais, voluntariamente, num trabalho em tempo recorde. A gente lançou esse protocolo em abril e traduziu já. Então, foi um debate muito intenso, muito profícuo e que também muito interessante, exatamente das distinções de práticas, mesmo de instituições grandes. Então, por exemplo, era muito comum a gente ouvir dentro do grupo de trabalho do tipo, só uma pessoa da equipe tem acesso à reserva técnica.
Então, a equipe de segurança, por exemplo, em caso de qualquer tipo de alarme sinistro, em caso de qualquer tipo de anomalia, a equipe de segurança não tinha acesso à reserva técnica, e as equipes de segurança foram as equipes que permaneceram nessas instituições fechadas. E aí, com essa troca de informações entre instituições, muitas dessas instituições puderam repensar os seus esquemas de segurança e monitoramento, em especial das reservas técnicas, né? Então, houve uma preocupação no desenvolvimento dessa recomendação, desse protocolo, da gente considerar inicialmente a perspectiva humana de segurança das equipes, depois a questão da coordenação, de que isso não poderia ser algo feito exclusivamente por um único profissional da casa, de que havia, enfim, uma necessidade de comunicação entre todas as equipes da casa para definir isso, e a questão de gestão e segurança dos acervos em si, né, e entendendo quem são os aliados. Então, sempre a necessidade, a gente trouxe essa questão da coordenação das ações num planejamento redigido de conservação dentro desse contexto da pandemia, a questão da vulnerabilidade de profissionais em situação de risco, mesmo que eles sejam os encarregados da gestão de acervos, deles continuarem remoto, e de entender que corpo de aliados dentro das equipes dos museus poderiam ser ali um ponto avançado para o caso desse monitoramento presencial, e a questão mesmo das equipes presenciais de garantir principalmente equipamento de proteção, né? Então, era um início de pandemia no Brasil, como todos sabem, a pandemia no Brasil foi alvo e ainda é alvo de grandes disputas, relativismos e negacionismos, inclusive a questão da obrigatoriedade de uso de máscara levou quase um mês no contexto brasileiro, o mesmo para a questão de álcool gel e tudo mais. E havia uma preocupação também dos profissionais da área de conservação em específico de desconhecer ainda como era a relação do vírus com suportes materiais distintos, né? Então, houve ali uma grande discussão, por exemplo, em relação a exposições itinerantes, acervos de outros museus que estavam presentes em instituições brasileiras e acervos brasileiros que estavam em outras instituições, qual seria o protocolo de transporte, de guarda, de higienização, né? Então, todo um entendimento de que, desconhecendo esse comportamento do vírus, uma necessidade de uma quarentena dos objetos, para além mesmo dos equipamentos de proteção. Então, aqui, o protocolo ele teve também como objetivo essa ferramenta de demanda de aquisição desses equipamentos de proteção, né, em relação a essa realidade aí de 3.800 museus brasileiros, considerando que a maior parte são museus de muito pequeno porte e uma boa parte deles com acervos aí de manutenção e de conservação como um todo bastante delicado e em risco, né? Então, também uma preocupação dentro desse contexto do grupo de trabalho que desenvolveu esse protocolo, que redigiu, em relação às equipes terceirizadas, das equipes de segurança e limpeza das próprias instituições, foram equipes que foram mantidas, ainda que as instituições estivessem fechadas, então também não expor as equipes terceirizadas a nenhum risco, e ao mesmo tempo também contar com essa equipe terceirizada como aliada na questão da gestão e da preservação como um todo. E aí, e foi muito interessante isso, de que, de alguma maneira, um protocolo que vem numa situação muito excepcional de pandemia, acabou orientando algumas equipes que não contavam com especialistas a desenvolver planos de rotina, vistoria, plantão e comunicação de instituições que não contavam com esse tipo de ferramenta, né? Então, houve aí uma contribuição que fica para o pós-pandemia de novas rotinas. Então, esse plano de rotinas, e não só o plano de rotinas, mas esse plano de comunicação. Então, se você observar qualquer problema neste grupo de objetos, ou se houver algum vazamento, ou se houve a queda de um disjuntor, de uma energia, qual é o protocolo de aviso, né? Então, eu falo, é uma pessoa da equipe de
segurança patrimonial que notou isso, que vai disparar esse comunicado para, enfim, para a coordenação de acervo, para o conservador, para a direção do museu. Então, esses fluxos foram criados para entender também essa dinâmica, principalmente de acesso e segurança aos espaços fechados, em especial as reservas técnicas. Então, também se compreendeu que havia a necessidade de você ter 2 ou 3, enfim, funcionários, né, ou colaboradores da casa com acesso e documentação e registro para o caso de um sinistro, de que isso não podia estar concentrado só na equipe, por exemplo, de conservação de acervos. A questão de um plano de comunicação interna foi algo também para deixar claro essas premissas de não expor as equipes, e aí a gente viu 2 extremos dentro do grupo de trabalho, museus que proibiam a presença de qualquer colaborador, mesmo os de conservação, e, enfim, considerando a segurança máxima desses colaboradores, e museus que mantiveram, ainda que de portas fechadas, seus colaboradores trabalhando dentro da instituição, sem dispor necessariamente dos equipamentos de proteção, né? Então, o protocolo também subsidiou essas negociações institucionais de entender a necessidade de rotinas e visitas e, ao mesmo tempo, poder subsidiar uma defesa e uma maior proteção das equipes que não havia necessidade de ficarem o tempo inteiro presencialmente num contexto pandêmico, né? A questão da manutenção predial também algo como prioritário no contexto de gestão de acervo brasileiro. A questão da manutenção predial é a prioridade mesmo de rotinas, e as equipes de serviço geral, as equipes de manutenção, interno-terceirizados ali, toda uma estratégia de comunicação e compartilhamento. Então, muitos dos profissionais, por exemplo, passaram a ter um tipo de contato em que passaram a fazer a vistoria de determinadas coleções via celular, via chamada de vídeo, quando não podiam estar presencialmente, estabelecendo aí uma relação nova entre as equipes. A questão do ar-condicionado, desumidificador e monitoramento climatológico, que é outra grande sina e karma, né, dos museus brasileiros, porque se instalam sistemas que depois não são sustentáveis nem em termos financeiros, nem em termos de manutenção, nem em termos da própria condição ambiental que a gente vive no Brasil. E havia também uma pressão das instâncias financiadoras, sejam prefeituras, estados e tudo mais, de uma diminuição de custos de manutenção, de custos operacionais. Ou seja, se o museu está fechado, por que custa tanto ainda a conta de luz? Né? Então, havia uma expectativa, uma pressão muito grande de uma economia que fosse equilibrar esses gastos e, ao mesmo tempo, ar-condicionado e, enfim, todo esse sistema de monitoramento é uma parte muito expressiva das contas de energia elétrica dessas instituições. Então, aqui também havia muitas coisas que, às vezes, eram óbvias para os profissionais que estavam desenvolvendo esse protocolo, eram defesas também políticas, de instrumento político de justificativa de manutenção desses sistemas todos ligados, né? Porque é isso, retomando que é uma realidade muito distinta de museus de médio e grande porte, com uma equipe profissional e com um conhecimento das instâncias gestoras acima do que é uma dinâmica de museu, né? Então, sempre uma coisa de tem uma economia, está fechado, tem economia, e em termos de manutenção, não necessariamente, né? E aí a questão também dos protocolos em caso de incêndio, inundação e desastre natural nesse contexto da pandemia, entendendo que corpo de bombeiros, entendendo que qualquer resposta teria outra temporalidade, como que você poderia acionar e quem acionar nesse contexto. Então, claro que a gente sempre se remete a um plano de gestão de risco, mas ao mesmo tempo a gente fez um trabalho pensando em como engajar as equipes que permaneciam presencialmente nas instituições para acionamento rápido das instâncias necessárias. A mesma questão em relação a roubo, então a questão da contagem, checagem dos objetos o tempo inteiro
também em parceria com as equipes que estavam presencialmente, um plano de gestão de limpeza, entendendo que isso é reduzido, né? Entendendo que havia uma equipe reduzida de pessoal, então diminuir, inclusive, a rotina de limpeza de áreas comuns e também diminuir toda essa dinâmica da rotina de limpeza, entendendo que você tem da limpeza dos espaços, eu digo, né? Não da conservação dos acervos, entendendo que você tem outra dinâmica com essas instituições fechadas. Um plano de gestão e protocolo de reserva técnica e área de guarda, e aí aqui, e a Seara, né, de novo, faço agradecimento público, a contribuição muito clara em tópicos do que é e o que se pode fazer nesse contexto em áreas de guarda e reserva, com temporalidade, então é muito orientado para quem não tem esse instrumental mesmo, e para garantir que isso, nesse contexto da pandemia, tem menos gente, que você consiga ter uma rotina adequada, né? Então, desde desligar o máximo de equipamentos elétricos possíveis, instalação elétrica, volume de desumidificador, todas essas coisas que, para um conservador, são muito óbvias. A gente, o tempo inteiro, estava trabalhando com equipes não necessariamente especializadas, né? Então, inspeção e tudo mais. E a recomendação para exposições de longa duração, desmontagem e montagem, entendendo esse desconhecimento que a gente tinha ainda do comportamento do vírus, obras em ateliê em laboratório, empréstimos, pesquisas e devolução sobre projetos de documentação, e aí de comunicação com o público desses protocolos, né? Porque houve também houve uma grande ameaça com o fechamento dos museus de demissões em massa. De fato, essas demissões elas aconteceram principalmente nas equipes de atendimento, em especial as equipes educativas, foram as mais atingidas, mas havia uma preocupação de a gente mostrar que, ainda que os museus estivessem fechados, de que o trabalho continuava, e não só na transposição disso para o digital, mas também continuava nos bastidores, né? E aí o plano de retorno das atividades que eu vou apresentar, que foi a outra ponte, e a outra ponte do ICOM durante a pandemia. Então, aqui um pouco das instituições e dos membros todos, né, que participaram dentro desse contexto da elaboração do protocolo, e aí o repositório que foi sendo construído, aqui já é o protocolo, deixa eu mostrar o repositório. O repositório, tudo isso está na página do ICOM Brasil, então a gente começou a referenciar tudo o que havia de publicação em relação à manutenção, à gestão, mas também aos protocolos de reabertura, que começou antes na Europa, antes do Brasil, e os internacionais também, a gente começou a referenciar, e também os artigos, seminários, toolkits, né? Então, também uma maneira do Brasil começar a se preparar para a reabertura ainda, né, com o fechamento, considerando que a reabertura dos museus no Brasil se deu a partir de julho, né, boa parte do Brasil, e com protocolos que implicavam em dispêndio em recurso, em aquisição de totem de álcool gel, medição de temperatura, sinalização clara, e no meio de uma disputa política muito grande, né? Então, que se relativizava a questão da pandemia, se relativizava os protocolos. Então, o tempo inteiro a gente também, como profissionais de museus, lidando com negacionistas. Então, havia sempre uma necessidade de uma comunicação muito clara de que aquilo tinha respaldo pela lei, de que, enfim, o uso obrigatório de máscara nos espaços respaldado por leis municipais, estaduais, né? Ainda que houvesse ali sempre uma guerra de desinformação. E aí o grupo se reuniu, enfim, e aí a partir de já debates, principalmente debates internacionais, dos quais o ICOM Brasil participou e se antecipou, né, traduziu esses materiais, construiu, e foi um processo, óbvio, menos intenso, né, porque o protocolo de reabertura é isso, já vinha uma experiência anterior aí dos museus, principalmente europeus,
mas aí também uma construção dessas premissas, compreendendo essa realidade brasileira, que é muito desigual, de museus, grandes museus e museus muito pequenos. Professores muito especialistas, né, apoiando, mas não necessariamente essas informações chegando nesses museus pequenos, e uma pressão muito grande em função da crise desse mercado da cultura e da crise do mercado como um todo, uma crise mesmo dos museus, né? Então, o protocolo para retorno das equipes, dos públicos das equipes, também bastante pragmático, sucinto, e com esse repositório aberto para os profissionais de museus e para o público. O ICOM Brasil participou de muitos seminários divulgando tanto os protocolos as recomendações de conservação, quanto os protocolos de reabertura, e todos os fóruns o ICOM Brasil participou, trazendo, inclusive, às vezes, essa inadequação, né, da discussão para museus menores. Então, toda uma discussão bastante pragmática, definir o número máximo de visitantes, então, o número maior no espaço menor para garantir o distanciamento, tempo de visita, reabertura gradual, se possível, um sistema de reserva online, porque não é todo museu que pode, entender horários de funcionamento fora do grande fluxo de trânsito e tráfego de ônibus, para não concentrar, enfim, não expor as equipes ao transporte público muito cheio, negar acesso às pessoas que apresentam sintoma, notificar internamente essa questão de todos os protocolos para todas as equipes, e aí depois adaptar o fluxo de visitantes, o fortalecimento das medidas de saúde, então banheiros, bebedouros, entender o que adaptação de coisas com toque, né? Então, enfim, muitas soluções pensadas para isso, treinamento muito intenso das equipes de recepção, atendimento aos públicos e segurança. É muito comum ainda no Brasil as pessoas tirarem a máscara dentro dos museus para tirar selfie. Então, essa foi uma coisa que a gente notou de comportamento do público, que foi necessário enfim, um fortalecimento da sinalização, né? Então, de repente, estava todo mundo sem máscara, aglomerado, tirando selfie dentro do museu. Então, como a gente podia trabalhar com isso? A questão da limpeza e da conservação, que foi um desafio, desde o material, porque é isso, comportamento do vírus ainda, todo mundo pesquisando, entendendo o que então ficou, a gente não vai ter essa quantidade de álcool 70 para passar em todos os lugares, quantas vezes por dia você limpa o corrimão, né? Então, desde desses debates mesmo do toque do público, mas também como expor as equipes de limpeza a isso, e aí a máscara com, enfim, a máscara com garantia, e aí o que isso funciona, isso não funciona, e as coisas, né, indo e voltando. E aí as adaptações das áreas internas, desde copa para almoço, café, quem pode ficar em home office, como cada um limpa a sua área de trabalho, e esse repositório, enfim, para museus que tinham acervos, né, tratamento de acervos mais específicos. Então, o ICOM Brasil trabalhou no geral, num protocolo genérico, assim, e, ao mesmo tempo, referenciou materiais de protocolos em específico de outros tipos de museus, e esses kits também, preparando. Então, a gente fez um webinário, né, 2 webinários, o ICOM Brasil participou também considerando isso para, enfim, ampliar mesmo a divulgação desses materiais. Então, compartilhando um pouco com vocês esse desafio, né, e o quanto isso foi muito, muito importante para o ICOM Brasil em termos de constituição de rede e também de conhecimento da realidade na perspectiva da gestão de acervo dessas instituições museológicas brasileiras. Bom, eu agradeço, Marília, a sua apresentação. Esse foi um trabalho muito intenso, foi um trabalho colaborativo. Acho que eu gosto muito do Miguel Osório de Almeida, né, que ele, nos anos 30, ele já falava no Comitê Internacional de Cooperação Intelectual que o trabalho científico não se faz no vazio do coletivo, né? A gente só produz no coletivo.
A gente teve uma resposta muito rápida, né? Foi um grupo muito grande que trabalhou em um documento aberto. Na verdade, só queria fazer uma correção, eu acabei contribuindo mais na primeira parte do documento, e a parte das reservas foram os profissionais de museus que trabalharam mais, né? Aqueles tópicos das reservas e das exposições temporárias e da documentação, a parte mais técnica mesmo da atuação foram os profissionais de museus envolvidos, e foram muitos que trabalharam muito nisso. E uma outra coisa, o IBRAM, ele nos deu uma resposta muito rápida assumindo isso daí. E até em relação a isso, hoje, assim, Joana, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, ele fez uma resolução normativa, que é a número 2, de 19 de outubro de 2020, sobre gestão de risco. E uma das coisas, em todos os protocolos, né, que o Pedersoli, o Luiz, o Willi, o Michalski, né, a Catherine Antomark do ICRO, né, os grandes especialistas em gestão de risco discutem, eles não incorporam a questão de pandemia na gestão de risco. E hoje, com as mudanças climáticas, né, com as emergências climáticas e com problemas que nós saberemos que a humanidade está para enfrentar, as pandemias, elas são um horizonte possível, a recorrência de pandemias, de quadros pandêmicos. Então, a gente precisa incorporar nas gestões de risco quadros de lockdown. Quadros de lockdown sejam por pandemias, seja por situações de conflitos sociais, ou por desastres naturais, ou qualquer situação, né? Então, acho que a gestão de risco ela vai ter que ampliar a sua visão em termos de sustentabilidade, mas esse é um trabalho de reflexão coletiva que parte de experiência, que parte de conceitos, das realidades locais, porque, como você mesmo falou, Marília, há museus pequenos, há museus indígenas feitos por atores indígenas em comunidades super pequenininhas, em aldeias, inclusive, e há museus de grande porte, como o Museu da Inconfidência, que ainda está fechado, né? Há museus públicos federais que são enormes e que têm desafios gigantescos. O Museu Histórico ele vai comemorar 200 anos, não, 100 anos, o próximo, em 2022, né? E aí a gente tem não, 100 anos de museu e 200 anos de independência, então a gente tem situações hoje que vão ser muito grandiosas, e enfrentamento muito grandiosos para diretores, profissionais de museus, para o próprio público. Então, acho que a gente tem desafios grandes pela frente, a pandemia ainda não acabou, a gente tem que ter clareza disso, mas as experiências aqui colocadas são super importantes. Eu gostaria de justificar a ausência da Maria Aguiar, da Universidade Católica Portuguesa, que por problemas pessoais não pôde comparecer. Então, assim, colocar isso aqui, mas acho que a mesa ela deu uma grande contribuição. Eu vou pedir para as pessoas colocarem as perguntas na área de perguntas, e eu vou começar com uma pergunta feita pela Olga Geni Pinto, me chamo Olga Cabral, estudante de conservação da UFPEL, e gostaria de saber da Joana qual tipo de produto foi utilizado para fazer a limpeza do alto, acho que da janela. Algum produto químico ou somente produtos não agressivos? Magnífica tua fala e o trabalho e exercício pela equipe, fantástico, parabéns. Então, Joana, se você puder responder a estudante da UFPEL, agradeço. Obrigada pela pergunta, espero que me estejam a ouvir outra vez. Estão-me a ouvir bem? Sim, sim. Sim. Ok. Agora estou com dúvidas sempre. Então, a propósito da limpeza, é uma boa pergunta, porque eu gosto sempre de falar de limpeza, porque para nós a limpeza está sempre presente e em situações normais, com os visitantes normais, precisamos limpar muito. O primeiro comentário que eu faço
à pergunta tem a ver com os produtos serem mais ou menos agressivos. Eu acho que a limpeza é sempre agressiva. É muito difícil que haja limpeza sem haver perda de material original. Pode ser pouco o material original que se perde, pode ser muito, depende da forma como limpamos, mas aquilo que será o ideal é que não haja deposição de poeiras e de sujidades na superfície dos bens culturais. E por isso nós começamos logo na entrada dos palácios com os tapetes que pomos, e esses tapetes ajudam muito a que haja menos deposições de poeiras. Relativamente àquilo que foi feito nas imagens que eu mostrei, foi apenas limpeza com pincel e aspiração, em simultâneo. Um pincel macio, e isso é o suficiente para retirar as poeiras que ainda não estão agregadas à superfície. Nós normalmente temos aquilo que eu chamo 3 níveis de limpeza nos palácios. Uma limpeza diária, que tem atuação sobretudo nas superfícies planas, em que basta limpar com um pano macio. Uma limpeza semanal com pincel e aspiração em todas as superfícies visíveis. E depois uma limpeza que é feita quando necessário, mas que nunca será mais espaçada do que um ano, do que uma vez por ano, em que limpamos, por exemplo, a parte de trás dos quadros que estão nas paredes, afastamos os móveis para limpar também a parte de trás dos móveis, abrimos gavetas, tudo isso é aquilo que eu chamo uma limpeza mais profunda. Em alguns casos, quando a sujidade já está demasiado agregada à superfície, então aí temos que fazer uma limpeza utilizando várias soluções, vários outros produtos de limpeza que temos que gerir caso a caso e decidir o que usar e como fazer em cada caso. Espero ter respondido à pergunta. Joana, eu tenho uma pergunta. Como é que vocês negociaram a presença de profissionais de museus nas instituições no começo da pandemia, quando estava todo mundo assustado, ninguém estava vacinado, foram decretados lockdowns? Como é que vocês fizeram essa negociação para que os profissionais pudessem estar, mesmo com as instituições fechadas, fazendo um trabalho de rotina, pelo menos rotina de equipamento, né? Você tem equipamentos, por exemplo, desumidificadores que você não tem como, alguém tem que tirar a água da bandeja, né? Então, você mesmo mostrou a questão de como as janelas fechadas fizeram o aparecimento de fungos de superfície. Então, como é que vocês negociaram a presença dos profissionais dos museus nas instituições no começo da pandemia? Eu acho que o começo da pandemia foi confuso para todas as pessoas, em todo o mundo, e não se sabia bem o que é que havia de se fazer e quanto tempo é que a situação ia durar sequer, não se sabia sequer isso. No entanto, em Portugal eu não conheço nenhuma instituição museológica que tenha decidido fechar sem ter ninguém lá dentro. Aquilo que aconteceu, houve sempre algumas equipas que ficaram, nomeadamente a equipa de segurança, a equipa de limpeza, que isso tiveram sempre presentes. E depois, em Portugal, relativamente às restrições que houve em relação por exemplo, sair do Conselho de Residência, todas as pessoas que tinham mesmo que fazer trabalho presencial, que era mesmo necessário, não podem fazer trabalho a partir de casa, desde que tivessem uma declaração passada pelo empregador a dizer que eram necessárias, então essas pessoas podiam se deslocar para o seu local de trabalho, mas só para o local de trabalho, não é? E isso tornou fácil que tivesse sempre alguém presente. Aquilo que foi mais confuso e que tivemos a pensar um bocadinho como é que havíamos de trabalhar foi quantas pessoas é que temos em quantos locais e qual a proximidade física dessas pessoas. Por exemplo, as pessoas que partilham o mesmo gabinete, não é? Que estão em secretárias frente a frente ou lado a lado, isso tentámos evitar. E tentámos fazer um sistema de rotação, por exemplo, só iam determinados dias por semana para nos outros dias ir a outra pessoa. No trabalho tentámos
dividir tarefas de forma, por exemplo, a que está uma pessoa a trabalhar nas reservas enquanto está outra pessoa a trabalhar na área de exposição e as pessoas não se cruzam, ou cruzam-se muito pouco, e acabou por ser possível trabalhar assim. Felizmente, foi muito rápido o avanço da ciência relativamente às formas de contágio desta pandemia e o que é que poderia acontecer, e as pessoas perceberam que usando máscaras e tendo aqueles cuidados de higiene, de lavar as mãos, etc., que se poderia evitar, não é, o contágio, e então começámos gradualmente a acrescentar mais elementos à equipa. Entretanto, também Portugal teve uma atuação relativa à vacinação muito rápida, e neste momento somos um dos países com mais percentagem da população vacinada, creio eu mesmo, do mundo. E, portanto, isso também nos permitiu estar com alguma segurança. A outra vantagem grande foi que a pandemia trouxe-nos muito mais para o mundo virtual. E então muitas instituições museológicas do mundo inteiro começaram a partilhar as suas experiências online, e nós rapidamente começámos a assistir àqueles resultados de estudos que diziam quanto tempo é que o vírus ficava viável em determinada superfície, e isso também nos permitiu, por exemplo, atuar com mais segurança, porque nós sabíamos, ok, não dura mais do que 2 semanas, no estudo a seguir já dizia, afinal é 1 semana, porque 2 semanas era com determinada temperatura ou determinada umidade, enfim. Então isso permitiu-nos estar um bocadinho, fazer o nosso trabalho de uma forma um pouco mais descansada, e pelo menos nas equipas da conservação preventiva não tivemos ninguém que tenha sido contagiada com Covid, felizmente. Entretanto, foi as outras equipas também que estavam também presentes, e tínhamos que gerir sempre os trabalhos em função dessas outras equipas. Tínhamos, na minha opinião, tínhamos uma oportunidade ótima para trabalhar nos palácios sem público. Tínhamos uma oportunidade ótima para fazer uma série de coisas que o público não nos deixa fazer, porque apesar de nós termos uma política de aberto para obras, portanto fazemos aquilo que temos a fazer à frente dos visitantes, até porque os palácios não fecham nunca, fecham 2 dias por ano, no Ano Novo e no Natal. Eu conheço Palácio de Luz, é maravilhoso. E então aquilo que há a fazer é à frente das pessoas, tirando as questões que obviamente possam interferir com a segurança, não é, das pessoas, se montarmos um andaime ou se houver qualquer coisa, podemos ter que fechar parcialmente uma sala, mas fazemos tudo à frente do público. Obviamente isso significa que o nosso trabalho é um pouco mais lento, com a presença do público, e portanto isto era uma época fantástica para fazer uma série de atividades que poderíamos fazer muito mais rapidamente sem público. Mesmo assim, aí tivemos alguma cautela, porque, por exemplo, tínhamos um plano de alteração dos lustres, mudar os lustres de sítio, porque havia lustres que não estavam na sala que deviam estar e que deviam ser trocados. Mas para mudar um lustre nós precisávamos pelo menos de 6 pessoas ao mesmo tempo, na mesma sala, em poucos metros quadrados. Por exemplo, optámos por não fazer isso logo no início da pandemia, e não fizemos no primeiro confinamento, mas pudemos fazer depois, mais tarde, quando já tínhamos mais segurança, em que sabíamos que de facto usar máscara e ter essas outras cautelas poderiam ser suficientes. E no fundo, quer dizer, foi estressante para toda a gente, mas ao mesmo tempo nós respirámos fundo e pensámos com calma antes de cada ação do que é que queríamos fazer, como é que vamos fazer, em segurança, podemos fazer já ou temos que adiar. E pronto, e foi assim que trabalhámos. Muitos dos museus em Portugal eu sei que tiveram a trabalhar também, e muitos, por exemplo, aproveitaram para colocar o trabalho dos bastidores online e fazer a ligação aos públicos através dessa via, que foi bastante interessante e mostrou a toda a gente que continuávamos, apesar de tudo, continuávamos a trabalhar, que é o que era preciso. Tá certo, obrigada, Joana. Marília, gostaria de saber se o ICOM ele tem algum levantamento sobre a temporalidade de fechamento dos museus durante a pandemia e o percentual de museus que ainda continuam fechados
2 anos depois, se o ICOM ou o IBRAM tem mais ou menos essa ideia. O ICOM não tem um levantamento, não foi. A gente trabalhou muito com a pesquisa a gente fez uma pesquisa grande mais com os trabalhadores de museus e a questão da saúde mental, né? Então a gente fez uma pesquisa grande nesse sentido que foi mais individualizada, um pouco como que as pessoas estavam se sentindo, seguras ou não, se estavam tendo respaldo ou não, mas essa parte mais institucional mesmo, proporcional, acho que não. O IBRAM, sim, tem uma parte, eu imagino, a gente até pode perguntar, depois posso voltar com essa informação a partir do pessoal que trabalha lá. Algumas instituições, inclusive nacionais, vinculadas ao IBRAM, ainda estão fechadas, né? Então, eu imagino que o IBRAM, alguma informação disso tenha, mas pelo que a gente tem acompanhado, a maior parte das instituições já está reaberta. A questão é mesmo, agora, né, a questão dos protocolos que vira uma questão, porque em muitos lugares você já tem aí, enfim, uma coisa, em São Paulo, por exemplo, a gente só tem o uso de máscara, né? Então, distanciamento já não tem e tudo mais, e tem esse movimento sempre contraditório da gente ver na Europa, enfim, outros lugares, né, com lockdown, em especial a Alemanha, né, e entender, claro que o Brasil é um país, no meio de todas as questões, é um país que tem uma cultura de vacinação, né, então a gente já ultrapassou, inclusive, os Estados Unidos em número de vacinados, agora tem o próprio Ministério da Saúde autorizou a 3ª dose, então o número de não vacinados é mais do alcance do que da disposição da população, né? O movimento anti-vacina não é tão arraigado no Brasil, então essa questão dos protocolos eu acho que é mais o sensível hoje, mas imagino que a maior parte das instituições já esteja aberta, assim. Então, tá certo. Aqui não tem mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e realmente essa fala é muito importante no momento atual. Como eu falei, eu acho que a gente tem muito a aprender pelo compartilhamento de reflexões, propostas, soluções, experiências. Então, muito obrigada, Joana, muito obrigada, Marília, e a gente fica aqui à disposição, e eu acho que o Luso está criando esse compartilhamento. E eu só queria dar um retorno. Moçambique e Angola, porque eu tenho contato com as universidades de lá, eles agradeceram a proposição de um protocolo em língua portuguesa. Então, isso daí também é alguma coisa que nos aproxima e que é muito importante, porque uma documentação introdutória foi feita em língua inglesa, e nós corremos e fizemos em língua portuguesa, e a língua portuguesa ela atinge o grande círculo de países de língua portuguesa. Inclusive, de manhã eu fui falar do Macau, você fala português em Macau, em Timor-Leste, em Angola, em Moçambique. Então, assim, a gente consegue ter uma comunidade de países falantes de língua portuguesa que precisam, porque uma coisa é importante a gente pontuar, né? Nem todos falam inglês, nem todos falam francês, nem todos, assim, nós temos profissionais de museu de todos os níveis de escolaridade, e a gente tem um diálogo sul-sul numa condição muito diferente, que precisa ser considerada nesse universo grande de cooperação, de laços e de possibilidades e de ajustes, né? Porque uma instituição, às vezes, só conta com uma pessoa lá dentro e outra tem uma super equipe, né? Então, a gente tem que atender a diversidade econômica, social, cultural, e isso é super importante. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada.